Fala, galera! Fala, gestores! Fala, líderes de plantão. Eu sou o Pedro Neri. Eu sou o Pedro Moraes. E estamos começando mais um Pé ao Cubo Cast. Um podcast para falarmos mais sobre gestão, planejamento e obra, gente. E hoje nós temos um grande convidado, nosso amigo Osmar Vilaça. Osmarzão aí, ó. Boa noite, galera. Vou apresentar o Osmar. Osmar, além de amigo, né, um parceiro aí de trabalho, de serviço. Ele é engenheiro, gerente de obras da Real Estruturas, diretor da Vilaça Locações, uma empresa de locação de equipamentos, marido da Gabriela, pai do Pedro, Pedrinho do Pedro Osmar. É apaixonado pelo trabalho e pela profissão e tem foco em resultado e em desenvolver pessoas. Esse é o nosso convidado de hoje. Tamo junto aí, Osmar, nesse episódio. Osmar, a gente conhece muito você, né, do dia a dia de obras e tudo. A gente tem uma admiração muito legal do seu trabalho. A gente queria muito que você contasse um pouco, né? Da onde começou, como que começou sua carreira. Conta um pouco pra gente, Osmar. Tranquilo demais, né, Pedrão? Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Nós que agradecemos. E contar a história, contar a verdade é muito bom, né? A gente falar tranquilo. Eu sou de Piqui, nasci em Piqui, cidade mineira. Depois me mudei para Papagaios com 7 anos. E Papagaio que eu me criei. Eu fui para lá com 7 e saí de lá com 24 anos. E em Papagaios, meu pai tinha um açougue na época. E eu comecei trabalhando com ele aos 13 anos de idade. Começando matando vaca, matando porco, desossando, vendendo, trabalhando normal mesmo. De tudo. Com 13 anos trabalhando muito, trabalhei dos 13 até os 16 com meu pai. Dos 16, eu tive minha primeira carteira de trabalho assinada numa empresa de papagaios, chama ECB Ardósias, do Humberto Luceno, empresário da época. E nessa empresa foi onde eu conheci todos os processos da mineração de ardósia, exportação. Na empresa eu fui para o escritório, onde eu conheci todos os setores, compras, pessoal, RH, custos. Lá eu fui para uma empresa, esse empresário ele tinha uma empresa de fabricação de máquinas, e lá eu tive o contato com a mecânica. E lá que eu fiz o vestibular para engenharia mecânica. Então eu prestei vestibular para engenharia mecânica em Itaúna, passei e fiz engenharia mecânica. Então eu fiquei 5 anos indo e voltando de Papagaios a Itaúna, todos os dias. Então saía do serviço 5 horas, 5h30 estava pegando um ônibus, chegava meia-noite e no outro dia Trabalhava de novo. Trabalhava de novo. Então assim, foi muito... batidão. Foi muito difícil, assim, mas foi bom, né? Valeu a pena. Eu sou muito grato a todos, né? Ao Alberto, a todo mundo que me ensinou, que me ajudou, que me inspirou, me deu oportunidade, né? Foi bacana demais. Você descobriu que você queria engenharia depois que você foi vendo, né, o dia a dia do pessoal lá na mecânica e tal, porque para todo mundo, né, uma dificuldade muito grande saber qual engenharia que eu vou cursar, que eu vou fazer. E você descobriu lá nessa empresa e foi nessa visita nos setores que você viu isso? Como que foi? Sim. Foi com o setor de fabricação de máquina, né? E caldeiraria, máquina. Eu fabricava máquina para o beneficiamento de ardósia. Papagaio é capital nacional da ardósia, né? Então ele tinha muito contato na época. Então ele fabricava as máquinas. Lá eu tive contato com a mecânica. E também tem a mão de Deus, né? Porque eu fiz vestibular na FAPAM para administração de empresas e não passei. E fiz em Itaúna, que na época é considerada uma faculdade bem mais difícil. E eu fiz, mas tipo assim, eu não passei assim. Na FAPAM, em Pará de Minas, administração. Eu não vou passar também em engenharia mecânica em Itaúna. E passei, graças a Deus passei, deu tudo certo, né? Me formei em 2009, estava em Papagaio. Em cidade pequena, né, a gente conhece todo mundo conhece a gente. Estava procurando o que fazer. Em Papagaio não tinha campo na época. Indústria, né? E eu escutei os conselhos de uma grande pessoa que me incentivou muito na vida, que é o meu sogro, né, é o Mauro. Me incentivou muito. Osmar, você formou em engenharia, você tem que fazer engenharia, tem que procurar um emprego na área. E eu comecei a procurar emprego de engenharia. Aí cadastrei no Cato. Né, da minha época. Esse é da minha época. No Cato. Eu também cadastrei.
E cadastrei no Cata e Deus, bicho. Aí eu consegui uma empresa em Matozinhos. Que é pertinho aqui de Belo Horizonte. Chama Edigel. E eles tinham ganhado uma obra na Cimentos Lafarge. Conheço. Antiga Cimentos Davi. A Lafarge comprou a Cimentos Davi e a Lafarge estava com uma obra de beneficiamento para minério, para cimento. Ela comprou a Cimentos Davi e estava ampliando a fábrica. Então essa obra era eles tinham feito um silo de civil e tinha toda a parte de montagem eletromecânica para ser executada. E ela comprou a estrutura metálica da Edigel. E a Edigel ganhou a fabricação e a montagem dessas estruturas, desses equipamentos. E não esqueça disso, Denison Maia, que foi meu primeiro diretor, fui fazer entrevista com ele. Ele falou: Osmar, você tem experiência em obras? Eu falei: não. Você conhece alguma coisa de engenharia, de obra industrial? Eu falei assim: também não, Denis. Para mim, então, como é que você... Como que eu vou te contar? O que você quer Vai fazer? ser aqui, né, Osmar? Eu falei assim: você tem experiência de trabalho? Eu falei assim: Denis, eu tenho. Eu trabalho desde os 13 anos. Não tem medo de trabalho, não tem preguiça, tem muita vontade. E eu preciso disso, de uma oportunidade. Ele falou assim: é bacana mesmo, porque se ninguém te der uma oportunidade, você nunca vai ter. Né? Aí isso era numa quinta-feira. Eu falei assim: Osmar, você consegue aprender Project até segunda-feira? Eu não sabia, nem sabia o que era Project. Bicho. Aí eu falei: consigo. Começou no planejamento aí, ó. Aí eu falei: consigo. Aí, mas por que você precisa do Project? Você tem que fazer um cronograma, pra você acompanhar, pra você dar avanço na obra. Não, eu consigo, Denis. Aí, se você conseguir, você pode vir que a vaga é sua. Não, beleza. Então, segunda-feira eu tô aqui. Isso era na quinta. Na quinta, eu já saí de lá, né? Liguei pra minha mãe, né? Liguei pra todo mundo. Ó, vai dar certo aqui. Saí de lá e fui pra Itaúna. Porque tem uns amigos meus que trabalhavam na Fiat. E eles tinham domínio já do Project, já conheci tudo. Fui pra Itaúna, aprendi, dormi lá na casa dos meus colegas e aprendendo. E já saí de lá fazendo cronograma. Pelo menos saber, né? Dar avanço, dividir, fazer a sequência. Aí cheguei lá na segunda-feira. E aí, vamos fazer o cronograma da obra? Vamos embora, Denis, vamos embora. Porque eu nunca tive medo também, não, né? Então, vamos embora. Muito bacana. Aí o Denison me mandou lá para a Lafarge, que a exigência da Lafarge era um engenheiro mecânico full-time na obra. E ele falou: Osmar, eu já tenho equipe, já tenho supervisor, já tenho os encarregados, já tenho todo mundo e eu preciso do engenheiro. Não, eu não sei, sou engenheiro. Sou engenheiro, pode ficar tranquilo. E fui para lá. Aí eu ia trabalhar, meu amigo. Aí eu trabalhei. Cimenteira, né? E como eu não tinha experiência, né? O que eu fazia? Eu ficava o dia inteiro no campo. Do lado do encarregado, do lado do soldador, do lado do caldeireiro, do lado de guindaste. Foi a primeira vez que eu vi guindaste de perto, né? Movimentação de carga, plano de rig. E eu fiquei doido com aquele negócio. Gente, isso aqui é uma maravilha para mim. Eu tô no céu. Eu falei assim, né? E trabalhando. Aqui, né? Tô aprendendo. Nessa época, engenheiro ganhava hora extra. Aí que eu trabalhava dobrado, meu amigo. Trabalhava sábado, domingo, feriado, não tinha hora, não. Eu cheguei a ficar 75 dias direto na obra, sem ir em casa, folgar. entendeu? Sem folgar, sem nada. E nessa época o engenheiro que dirigia, né? Também. A gente levava a Kombi dirigindo, levava a turma, voltava. Faltava alguma coisa na obra, eu saía buscava em Santa Luzia, casa de parafuso, casa de material de construção. O primeiro problema que aconteceu na obra que eu tenho que resolver, né? Eu saí da obra e fui procurando onde é que era uma casa de parafuso, uma casa de borracha, um material de construção que vende o 100. Eu chegava, comprava, pedia desconto e tal, pagava, depois só ligava: ó, Denis, tem essa notinha aqui, porque nós temos que acertar. Mas a obra não parou. Sim, foi muito bacana. Nós montamos, acho que foi 120 toneladas de estrutura na época, compressor de ar, soprador, silo de carregamento, flutuadores, porque o cimento ele é conduzido nas calhas através de vento, né? De ar, né? Ar comprimido, então tinha muito. Todo o processo de ar. Todo o processo das calhas. Pneumático, né? Eletropneumático, elevador de caneco para levar o cimento. Você viu a planta toda de cimento, a planta cimenteira toda. Que escola, hein? Então, assim, e foi a primeira obra, olha pra você, a minha primeira obra e a primeira que eu comecei e terminei. Você viu o processo todo? Foi a única que eu fui o primeiro a chegar e o último a sair. Depois nunca mais, né? Só essa, depois foi só confusão. E deixa eu só desligar aqui. Pedro.
Aí acabei a obra, né? E voltei para... Nessa obra, eu acho que é importante, Nelson Abud, não esqueça desse nome. Era um cara da Lafarge, especialista em fábrica de cimento. Já era a 11ª, eu acho, fábrica que ele já tinha startado para a Lafarge, sabe? Porque a Lafarge é mundial, né? É uma francesa, empresa francesa. Então, eu colei nele. E falei a verdade para ele, ô Nelson, eu sou novo aqui, tô aqui para aprender com o senhor, eu quero aprender com o senhor. Então eu ficava o dia inteiro do lado dele, que era o meu fiscal. Ele era da Lafarge. Ele era da Lafarge, ele era o fiscal da montagem, da civil, de todo mundo, né? E eu colei nele. E falava a verdade, falava, isso aqui eu não sei, nunca vi, me ensina, humildade, né, me dá os caminhos, deixa eu aprender com o senhor, como é que o senhor vai fazer? Se fosse o senhor, o que o senhor ia fazer se eu estivesse no meu lugar? E eu acho que ele gostou de mim. Foi um mentor seu. Foi um mentor. Foi seu primeiro mentor. Meu primeiro mentor, Nelson Abud. Não esqueça disso. Foi bom demais. Me ensinou demais sobre montagem, sobre desenho, sobre perspectiva, sobre visão de obra, sequência de obra, né? Por que a gente tem que fazer uma coisa primeiro para depois fazer outra? Paralelismo. Talvez a gente divide a equipe para atacar mais frentes ao mesmo tempo, para ganhar tempo. Então, assim, foi muito bacana. Estratégia, né? E nós acabamos essa obra. Eu voltei para a sede da Edgel e, na época, ela não tinha cultura de ter engenheiro. Acabou a obra, acabou e ia mandado embora. E o Denso falou, Osmar, eu quero que você fique aqui com a gente. E, na época, a Edgel tinha ganhado uma obra da Votorantim de, acho que era 5.000 toneladas de estrutura, de fabricação na época. E eles tinham a meta de fabricar 500 toneladas por mês de estrutura metálica. Então, eu fui ser supervisor de produção de um galpão. Lá na época tinha vários galpões, né, Então eu fui ser o supervisor de um. Meu galpão tinha que produzir 120 toneladas por mês. Lá eu tive contato com fabricação mesmo de estrutura, projeto, caldeiraria, solda, isso é fundamental. Acabamento, jateamento e pintura, entendeu? E assim, quando você está no dia a dia ali lidando com o projeto e com a fabricação, já começa a aparecer as interferências, né? Então foi ali que eu bati o olho no projeto e bati o olho na fabricação. Tá errado. Tá errado, tá certo, esse furo tem que deslocar aqui, essa viga, esse detalhe não tem no projeto. Então ali a gente já começa, que me deu uma boa visão de projeto. Você bateu o olho no projeto, você vê o que está acontecendo. Não, legal demais você falar isso, porque o pessoal sai da faculdade achando que tem a obrigação de saber toda essa análise e tal, e a gente acaba aprendendo muito disso na prática, né, Osmar? No dia a dia da faculdade, a gente não sai especialista em montagem, em viga, para saber o que se a montagem está certa conforme o projeto, né? Você aprende na prática, né, velho? E a hora que você vai produzir, fabricar tubulação, você vai fazer um quadrado para redondo. Olha o que é isso. Você desenvolver uma chapa na dobra, né? Você desenvolver um traçado ali de uma curva. É completamente diferente. Foi uma escola. Né? Foi uma escola. Hoje em dia, muita gente vê chegando pronto na obra e montar. Mas para fazer isso, para fabricar isso no campo, é outro nível. E na Edgel, aí eu fui pro galpão, né? E caiu na rotina. Virou rotina para mim o galpão. Aprendeu o que tinha Aprendeu o que tinha para aprender, o que era para fabricar. Você não é inquieto, né, Osmar? Não quer coisa nova. Eu não aguento ficar quieto, entendeu? Eu não aguento ficar quieto. Não, tem uma coisa estranha nesse negócio, tá calmo demais, assim. Aí eu comecei de novo a procurar obra. Cadastrei no CAT de novo e comecei a procurar. Aí encontrei no site Real Estruturas. Aí fiz entrevista com o Oswaldo, que é o nosso diretor. Graças a Deus, mais uma vez, Deus colocou a mão, né? Eu falo que tem sempre as mãos de Deus em tudo na minha vida. Então, eu fui para uma obra lá na Uzi Minas, em Itatiaia Sul, na mineração Uzi Minas. A Real já tinha ganhado uma obra lá e tinha ganhado outra. E eu fui lá para fazer essa outra. Tinha ganhado a 300 e... Estava fazendo a 309 e eu fui para fazer a 324. Quando eu cheguei lá, os 3 engenheiros que estavam lá chamou o Oswaldo na sala e falou, Oswaldo, nós não vamos ficar aqui não. Aí o Oswaldo assustou, né? Assustou. No mesmo dia? E sentou nós 4, nós 5 na sala. Aí o Oswaldo falou, olhou, apontou para mim, você também vai me abandonar? Na frente dos outros, porque o Oswaldo é muito verdadeiro, né? Você vai me abandonar também? Eu falei, eu não tinha nada a perder, né? Eu falei, não, eu não te abandono de jeito nenhum. Tô aqui, conta comigo. Aqui tô com você. Aí vocês 3, então, vocês podem ir embora que eu e o Osmar vamos fazer essa obra aqui. Aí os 3
à noite, eu encontrei com eles no alojamento, que eles estavam despedindo. Eles falaram para mim, Osmar, você é doido ficar aqui com o Osmar, com o Oswaldo? Você é doido? Nós estamos indo embora, que nós não estamos aguentando. E eu vou fazer. A minha oportunidade está aqui. A minha oportunidade está aqui. Gente, eu estou aqui para aprender e para crescer. Eu quero evoluir junto. E tô com a oportunidade de estar com o dono da empresa. Né? Com o dono da empresa. A dificuldade, às vezes a oportunidade. E assim, é porque tinha muito problema na obra. Entendeu? Que obra que não tem, né, Que obra que não tem. E eles sempre falando mal da Real. Aí a gente assusta. Eu tô chegando, o pessoal tá saindo e falando mal. Aí eu sentei com o Oswaldo e falei, Oswaldo, eles estão falando isso. O Oswaldo falou, Osmar, eles não estão falando da Real. A Real é uma empresa séria, uma empresa honesta. Eu sempre tá me conhecendo hoje. Uma pessoa honesta, pessoa que dedica, que resolve. Então, assim, pode ficar tranquilo. Errados são eles. E pode confiar em mim que nós vamos acabar essa obra aqui juntos. E graças a Deus deu tudo certo. Tá muito problema. Muito problema. E vencemos essa obra, saímos de lá com a Uzi Minas satisfeita com a gente. Aí eu fui para... Ela tinha ganhado uma obra na Vale, né, nessa época, e estava mobilizando ainda, então nós acabamos em Minas e eu fui para a Vale. Foi aquele HH lá? Foi Vargem Grande. Vargem Grande. Vargem Grande. Retirada era no começo, era retirada de interferência. O Osmar fez até entrevista comigo lá, pô. Foi. Como é que era? Era eu que tava te contrário. Como é que era? Eu tava no momento da MIP que tinha acabado as obras da MIP naquela região. Olha aí. Aí eu fui conversar com você, gostei demais de você e tal. Acabou que não abriu a vaga mesmo e tal, e não deu certo. E aí o Osmar fez entrevista comigo, cara. Que legal. E aí, mais uma vez, né? E muito trabalho, muita interferência, muito problema. E obra é problema. Nós estamos lá para resolver um problema, né? Aí. E foi bacana demais. Só um parênteses que eu acho importante. Esse Humberto Valadares de Lucena, ele me deu a oportunidade de conhecer muito a engenharia. Ele pagou para mim um curso de AutoCAD, não esqueça disso. Foi ele que pagou lá na AB Informática, em Pará de Minas, que eu fiz. Eu sempre gostei de desenho, né? E ele fez o curso, pagou para mim, então sou eternamente grato a ele. Todas as oportunidades que ele pôde me oferecer também. São pessoas boas, né, que aparecem na nossa vida. E na Real, estamos aí. Completei agora 11 anos de Real Estruturas. Né? A Real passou por um processo, né, de transformação. Hoje o nosso diretor é o Daniel. É uma pessoa extremamente competente, cara muito sério, visionário. Eu acho que muito aberta, muito aberta, me ensinou muito. Me ensinou muito. E eu acho que ele pegou um carro andando, né? Turbinou ele e colocou ele acelerado. Foi personalizando ele, né? Então a Real, graças a Deus, cresceu muito. Né? Hoje nós estamos aí com quase 900 funcionários, chegamos a ter 1.500 aí no começo do ano. Estamos estruturados, estamos preparados para novas oportunidades. Eu acho que ano que vem tem muita coisa boa, né? E é um prazer mesmo trabalhar com o Daniel, direto com o Daniel, que é o nosso diretor hoje. O Oswaldo também, que é uma referência para nós, mas hoje nós estamos mais ligados com o Daniel, né? E nesses 11 anos de Real Estruturas, muito aprendizado, muito trabalho, né? Muita dedicação, muito empenho nosso. E é onde que eu aprendi tudo, assim, da engenharia, de obra, de gestão. Esses 11 anos, talvez eu trabalhei 10 anos muito focado na produção. Queria produzir a qualquer custo, queria atender o cliente. E depois que eu fiz a mentoria com a PhD em Engenharia, com o Pedro, né? Abriu minha mente, entendeu? Abriu meu olhar. Assim, hoje eu falo que eu sou outra pessoa em termos de gestão e também na vida financeira, vida pessoal, vida empresarial. Vida foi muito tranquilo. Eu acho que... Pode falar. Não, pode falar. Como é que foi, Osmar? Assim, e aí vamos pensar lá, no primeiro ano da Real, né? Como é que era a gestão há 11 anos atrás? E como é que foi essa mudança? Assim, o que você me conta? Assim, qual foi a principal mudança, o principal impacto que você sentiu durante esses 11 anos em relação à gestão de projetos? Eu acho que no começo não tinha nada, né? Tinha resolver, fazer obra. Né? Tem que fazer, tem tocar que atender, tocar a obra. Antes não tinha, era resolver. Eu sempre chegava nas obras com as obras dando prejuízo, né? Dando
problema negativo e dando prejuízo, e a gente tinha que resolver. E resolver como? Trabalhando. Então eu ficava o dia inteiro na obra, resolvendo problema. Chegava em casa à noite, que eu ia fazer RDO, que eu ia fazer medição, era eu que fazia tudo na época. Não tinha equipe que nós temos hoje, a estrutura que nós temos hoje. Eu falo para os meninos que hoje nós estamos no céu, gente. Nós temos gente para tudo. A gente não pode, assim... Não pode reclamar de nada, não, só. Não pode reclamar de nada, não. Então, antes a gente não tinha a estrutura que nós temos hoje. E depois que o Daniel assumiu, o Daniel trouxe essa visão de gestão. Né? O Daniel tem uma cabeça fenomenal, um cara extremamente inteligente. É um gestor nato. Eu brinco com ele, que ele já nasceu gestor, né? Você vê que a postura dele é completamente diferente e me ensina muito. Né? Eu me espelho muito nele. Eu sou doido para poder ter mais tempo com ele, para aprender. Ou eu fico mais nas obras, né? As obras de Itabira, região. Mas sempre quando eu posso estar perto dele, eu gosto de estar aprendendo, ouvindo. Tem muito conselho, muito feedback, muita coisa boa que ele ensina para a gente. E hoje estamos estruturados, tem os setores. Trouxe agora a Ana Lins, que é a nossa gerente de controle e planejamento, que é outra pessoa também extremamente inteligente. Tem uma visão muito boa de futuro, de gestão, né, de controle dos números. Então, hoje eu tenho uma gestão muito mais focada em resultados e na mão. Né? Muito mais focada em resultados e com controle na mão. Hoje a gente sabe quanto que a obra está dando de resultado, quanto que gastou, quanto que tem que gastar, qual que é a previsão para o próximo mês. Nós temos nosso orçamento executivo, né, que a gente planeja toda a obra, planeja as receitas, planeja o custo, sabe onde a gente pode economizar, onde a gente pode gastar, onde pode ganhar. Isso nos ajuda demais na tomada de decisão de uma obra, né? Como gestor. Muito certeza. Bacana. Osmar, eu lembro, assim, o início da PhD, o início assim, né? Quando a PhD começou a crescer, 2020, acho que foi início de 2020, né, Pedro? A Real e você foi um dos primeiros contratos nossos, né? E aí eu cheguei lá e tal, e foi o primeiro contato, né? E assim, o quanto que é importante o gestor valorizar o planejamento, né? A gente chegou lá e aí o Osmar realmente viu o valor, né? Eu lembro assim, no início você estava meio ressabiado, né? O que esses caras estão fazendo aqui e tal. Mas a partir do momento que você enxergou o valor, você comprou a briga, né? E mudou a gestão dos projetos ali, a forma como era gerido foi alterado, né? E assim, o que você viu, né? Como é que foi esse caminho? Porque não foi assim, isso que você chegou e falou aí, a gestão na mão, ele tem um caminho, né? Como é que foi esse caminho para você como gestor? Né? Como é que começou ali com algo que de repente você não conhecia uma dor tanto, que você já né? sentia ou você foi vendo isso no dia a dia, né? Como foi? Isso, como é que era? Porque não tinha antes, né? E quando começou, é tudo novidade, né? E toda novidade gera um certo receio, né? E eu, como eu nunca tive medo, falava, vamos embora, se é bom vai dar certo, né? E comprei a ideia, e deu certo, né, Pedro? Deu certo. Depois nós implantamos em todas as obras, deu consultoria, deu mentoria. Foi muito bom. Para a Real, né? Acho que foi muito bom. Padronizou toda a nossa documentação de planejamento. Hoje nós tivemos raio-x hoje, nossa nota foi 99,31. E eu ia reclamar com os meninos ainda. Falei, gente, ó, é 100%, tem que ser 100%. Eu cobro muito da minha equipe, entendeu? Das pessoas que trabalham comigo, em evoluir cada vez mais, em crescer cada vez mais. Quero que eles sejam bem melhores do que eu. Eu sou um eterno aprendiz com eles, né? E cobro mesmo resultado. Quero que eles sejam sempre os melhores em tudo que eles estão fazendo. Eu acho que a gente tem que evoluir. E esse processo da PhD ajudou demais nisso, na padronização dos documentos, né? Na forma com que a gente lida com os números, na visibilidade, no controle. Então, acho que, cara, foi muito bom. Foi muito bom essa transição da PhD. E depois que a Ana assumiu agora também, acabou de consolidar todos os dados. Sim. E ela abraçou isso e divulgou para a empresa inteira. Hoje está tudo padronizado. Todas as obras, nós temos aí a AGM, que é a Assembleia Gerencial Mensal, onde nós apresentamos para a diretoria os resultados. Muito bom, cara. Muito bom. Não, legal demais. Osmar, na hora que você contou a sua história, eu achei fenomenal. Eu até
anotei alguns pontos aqui, sabe? Protagonismo. Então, teve vários momentos na sua carreira que você deu um passo na frente, às vezes sem nem saber para onde estava indo, mas deu o passo, você deu a cara a tapa, né? Inconformismo, seja de aprendizado, coragem, vontade de fazer. Porque hoje, realmente, se você tem vontade, você já está na frente de muita gente, né? Gratidão. Legal a maneira com que você fala, né? Das pessoas que te ajudaram. Sim. Legal. E humildade. Em cima disso, cara, eu tenho uma visão sua muito de formador de pessoas. Então, eu vejo várias pessoas que já tiveram contato com a gente, que já trabalharam com você e que você lapidou e formou essas pessoas. Quando que teve esse estalo? Falei assim, cara, eu sou um ótimo engenheiro, mas para eu virar um ótimo gestor, eu vou ter que formar gente para ir fazendo uma equipe, né? A gente teve no treinamento de liderança muita gente da sua equipe que tem uma admiração muito grande e fala o tanto que você ajuda na formação dela como pessoa, como profissional. Como que você lapidou isso? Como foi isso na sua carreira? Cara, eu acho que nós não somos nada sozinhos, né? Acho que a gente sozinho, a gente não é nada. Não é nada e não consegue ganhar nada, não consegue vencer. Então a gente precisa de pessoas para tudo, né? Para estar com a gente. Então a virada de chave foi desenvolver as pessoas. O que eu quero para mim, eu também quero para os outros. Se é bom para mim, eu também quero que seja bom para os outros. Então, como eu estudei, eu tive oportunidades, eu fiz outros cursos, né? Eu também quero que as pessoas se desenvolvam também. Cresçam. E o que eu puder fazer de conselho, e não é porque eu brigo demais com os meninos, entendeu? Eu cobro demais, eu sei que eu sou chato, mas eles reconhecem isso. Eles reconhecem. E crescem também. Nós podemos citar vários exemplos. O Guilherme, que está com vocês, né? Guilherme era técnico de planejamento da PHD, daquela auxiliar, né, Pedro? Aí aquela transição da obra de Congonhas, e o Guilherme, na época a gente estava fazendo histograma, pintou lá engenheiro de planejamento. Ele estava na reunião. Estava ele do lado do Pedro. Ele era PHD, engenheiro de planejamento. Falei, Guilherme, é o seu. Não, Asmar, ele assustou, né? Ele olhou pro Pedro assustado. Falei, coloca aí rápido, senão nós vamos arrumar outro. Aí foi lá e escreveu o nome dele lá, Guilherme. Então, assim. Então isso é prazeroso, né? Você vê que o cara tá desenvolvendo, tá crescendo, tá voando. Tá buscando conhecimento. Cara, muito bacana. E todo mundo. Então eu procuro formar as pessoas. Eu quero o bem para todo mundo. Eu quero que eles cresçam, né? Então todas as pessoas que trabalhou comigo, não só mão de obra indireta, né? Mão de obra direta também. Talvez o cara é um ajudante. Ele pode ser um mecânico, ele pode ser um codeireiro, ele pode ser um encarregado, depende dele. Né? O que eu puder fazer que ele cresça, eu vou fazer. Eu vou ajudar, eu vou mostrar o caminho. E se não dá certo também, né, tem pessoas que querem crescer, quer seguir, outros já não querem. Então, quem não quer, a gente pede para dar licença, né, e deixa espaço para outro. Vamos deixar o espaço para quem quer crescer. Então, eu acho que hoje eu foco em duas coisas. Gestão de resultado e gestão de pessoas. É o que a gente precisa hoje, processo, né? pessoa. Pessoas e processos ter o e resultado pessoas, na mão, ter as informações na mão, né? Focar em resultado, focar nas pessoas. Fazer com que as pessoas cresçam. As pessoas crescendo, pode ter certeza que elas vão dar muito mais resultado. Todo mundo quer crescer. É isso? Porque a gente vê muito ainda, né, em algumas empresas, aquele negócio que eu quero fazer o meu ou quero tampar aqui o que ele está fazendo, ou quero puxar o tapete dele. E eu acho que é justamente isso, né? A gente, como gestor, a gente tem que promover, né, o bem, tem que promover o crescimento, promover ali para que as pessoas cresçam e, consequentemente, a gente cresce. Todo mundo cresce. Né? Porque quando a pessoa que está com a gente cresce, o que acontece com a gente? Às vezes a pessoa pensa que vai cair. Não, a gente vai crescer. Vai todo mundo subir. Claro. Todo mundo. E isso acontece. E olha a coincidência, né? O Pedro. Vamos dar um exemplo aqui. Se lá naquela entrevista lá que você fez com o Pedro, você fosse um cara, né, chato, cara, e eu de repente humilhasse ele, eu falo, não tem oportunidade. Olha aqui, a gente tá aqui junto, olha as coincidências do mundo. E a gente tem, eu e o Pedro, a gente fez no episódio anterior, a gente vendo isso, as coincidências, cara. A gente tá aqui hoje, amanhã a gente vai estar, de repente, numa posição totalmente diferente. E, assim, outros projetos, né? E olha pra você ver que legal. O Romeu, que hoje é gerente na Real, ele era meu fiscal, ele era com Cremate. Eu que indiquei ele pra Real. Vargem Grande, né? Vargem Grande. O Romeu era fiscal meu. É um cara muito bacana também, hoje está com a gente. O Gustavo, que hoje está com a gente também, nessa época estava com a MIP, a gente tinha muita interface no campo.
O Teodoro, que está com a gente, nós tivemos interface em Itabira, ele trabalhava em outra empresa também. Então, assim, são pessoas boas, né? O Valdeci, nem se fala, que é um cara 10 também. Então, são pessoas que estão com a gente tá convívio. E esse mundo de obra é muito pequeno, cara. É pequeno. Mas você muito vê nessa pequeno. obra de Vargem Grande, Osmar, tava o Pedro, estávamos eu e você, cara. Não, tava o Gustavo e o Theo também tava. O Romeu também tava, né? E o Valdeci tava também nessa época. Verdade, o Valdeci era sede. Era sede. Apoiava lá. Mas tava no mesmo... Olha, né? Como é que o mundo é pequeno demais. Pequeno demais. O mundo de obra... A gente não pode fazer nada de errado. Nada. E sempre... É uma roda gigante, né? Acho que a gente nunca pode fazer... Você acha que tá no alto? Não. Porque... Não precisa de pisar em ninguém. Não, exatamente. Não, a gente não precisa nada disso. A gente levar as coisas tranquilas, né? Os resultados vêm. Só confiar em Deus que os resultados vêm e fazer a nossa parte. Né? Trabalhar. Parte, exatamente. A gente nunca pode estar sozinho, senão nem quando a gente cai, tem alguém para ajudar a gente a levantar. Então a gente não pode ficar sozinho nunca. Tem que estar sempre com pessoas boas próximas da gente. Osmar, tem uma... A gente sempre tem essa dúvida, né, Pedro? Você contou um pouco da sua história, você viu o tanto de projeto caótico que você entrou, né? Em momentos muito tensos dos projetos, acho que muita gente vive isso no dia a dia. Qual que é a primeira coisa? Você chegou na obra, a obra realmente toda bagunçada e tudo, resultado negativo e tal. Qual que é a primeira coisa? Dia 1, o que você faz, cara, geralmente? O que você pensa? Como que você começa a estruturar, sabe? Quais os gatilhos que você fala assim, ó, cara, eu começo a pensar, é recurso, é pessoas, o que você começa a trabalhar no seu time? Pedro, primeira coisa é sentir o clima da obra. Sentir o clima. Se tem algum problema, alguma briga, confusão entre as equipes, entre as pessoas, talvez o cara do administrativo não conversa com do planejamento não conversa com a segurança não conversa com o gerente. Eu procuro entender isso, entendeu? E o segundo passo já é conhecer as pessoas. Eu gosto, né? Eu sou o primeiro a chegar na obra. Eu gosto de liderar pelo exemplo. Então, eu sou o primeiro a chegar na obra. Almoçamos junto, tomamos café junto. Nós estamos juntos. Essa obra é nossa. Esse sucesso aqui é nosso. Então é isso que eu gosto de passar sempre para as pessoas. Eu fui assumir uma obra em Itabira uma vez, que estava com muito problema. E no primeiro dia eu cheguei cedo, junto com todo mundo já assustou. Que eu cheguei cedo, tomei café com todo mundo, e na hora que eles foram chegando para tomar café, eu fiquei na porta, cumprimentando um por um. Prazer, eu sou Osmar, prazer. Cumprimentei um por um. Falou, sou Osmar, obrigado por você estar aqui, vou estar aqui com vocês a partir de agora. Então eu acho que só de eu ter feito isso, acho que já mudou. O comportamento já mudou na hora. Já mudou. Então eu gosto de mostrar para todo mundo que nós estamos no mesmo barco. Eu tiro essa diferença, né? Todo mundo olha, o gerente está lá. Não, o gerente está aqui, gente. Nós estamos todo mundo junto. Gerente, ajudante, auxiliar de serviço geral, é todo mundo igual. Todo mundo igual. Com funções diferentes. É só isso. Eu falo sempre, eu brinco com os meninos, falo, gente, todo mundo na obra é importante. Pensa uma obra sem auxiliar de serviço de limpeza. Que confusão, que caos que vira. Para a obra. Para. Pra você ver, para. Verdade. Entendeu? Então, todo mundo é importante para a obra. E todas as pessoas, todos os processos. Então, eu gosto sempre de estar todo mundo alinhado. A segurança do trabalho, planejamento, medição, qualidade, produção. Tem que estar todo mundo junto, todo mundo nivelado. Entendeu? Eu gosto de criar essa harmonia entre as pessoas, de fazer eventos, fazer ação social, de envolver todo mundo, de criar os grupos aí, grupo de WhatsApp hoje que tá fácil, né? De elogiar a turma, de juntar, né? Todo mundo. Se tem um problema, vamos sentar todo mundo aqui, vamos procurar. A gente tem vários cursos na internet hoje para aprender a falar, né? Mas para ouvir não tem. Exato. Então eu acho que eu aprendi isso com a mentoria do Pedro, que eu aprendi a ouvir mais o Daniel, que é o nosso diretor. Depois que eu aprendi a ouvir ele, a minha vida mudou completamente também. Então eu levo isso para a turma, né? Eu falei, gente, vamos ouvir. Se tem um problema aqui, vamos sentar todo mundo. O que é o problema? A falha está onde? Está no alojamento, está no recurso, está nas pessoas, está faltando material. O que é o problema? Porque problema pode ser as pessoas, que a Real não tem problema. A Real dá apoio, dá recurso, não falta. Ninguém pode falar isso da Real. É uma empresa muito séria, dá total apoio para a gente na obra, tem compromisso. O que o Oswaldo combina com a gente, o Oswaldo Daniel combina com a gente, cumpre.
Então, talvez o que pode estar errado são as pessoas que estão ali. Mas a empresa não. A empresa é muito séria, tem compromisso, que combina, cumpre, entendeu? Então, talvez é uma pecinha ali uma pessoa ali que não está alinhada de acordo com o nível com que a empresa quer. Mas eu procuro isso. Nivelar todo mundo, colocar todo mundo junto, todo mundo no mesmo barco. Ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém é melhor do que ninguém. Nós somos todos iguais perante a Deus, perante a todo mundo. São funções diferentes. Porque talvez eu tive uma oportunidade a mais que aquela pessoa também pode ter. Eu falo para todo mundo, gente, eu não nasci engenheiro. Ou esforçou a mais. Eu não nasci engenheiro. Então você também pode ser um engenheiro. Eu brinco muito isso com as meninas. Mas é isso. Legal. É alinhar. É estar todo mundo junto. Osmar, alinhar as expectativas. Você me fez lembrar um ponto, e isso é muito interessante, né? Na engenharia, e eu acho que eu fiz engenharia, mas eu vou falar, acho que dos demais cursos, né? A gente não aprende a ser líder, né? Isso aí que você aprendeu no dia a dia de obras aí, não aprende na faculdade, né? Eu acho que pelo menos está mudando e tal, mas isso aí não é uma matéria da faculdade. E eu aprendi isso aí tomando realmente porrada no trecho. Um diretor que chegou, cara, a obra devia ter 2.000 pessoas, 3.000 pessoas, e esse diretor chegou na obra e aí ele foi cumprimentando, pegando na mão de um por um. Cara. Quando eu olhei aquilo, eu falei, cara, aquilo ali mudou a minha visão de humildade. Eu falei, cara, esse cara aqui é o dono, o presidente do negócio, da empresa. Era uma empresa grande. Vou falar aqui, o Oscar Simons, é o presidente da Monte Carlo, dá um abraço para ele aí, que é um cara assim, fenomenal, gente finíssima. E ele, com esse exemplo que você falou aí, é o exemplo. Esse exemplo mudou minha vida. Hoje eu faço questão de chegar na PhD e cumprimentar todo mundo. Eu faço questão de chegar na obra e cumprimentar todo mundo. E é a humildade. Quando você faz isso, a pessoa vê o Osmar lá, você comentou cada um que entrou, ele vai ter o problema, ele vai ter qualquer coisa, ele vai no Osmar e falou, pera, não, tio, esse cara aqui é gente fina. Eu vou lá conversar com ele. Você cria uma abertura, né? Você dá uma abertura. Porque as pessoas criam uma barreira mental de, não posso falar com o gerente, né? Na hora que você faz isso, você destrói essa barreira. Acha que o gerente é melhor do que todo mundo, e aí quando você chega e toma junto, aí acabou, cara. Você acabou com esse problema, e aí é mais fácil da gente, não é só obra, mas acho que é gestão como um todo, a gente fica mais fácil da gente gerir as pessoas. Então, achei legal. Bem interessante esse seu exemplo. Osmar, eu queria muito te perguntar também, porque um gerente de obra ele tem um desafio muito grande, né? As pessoas de mão de obra direta e mão de obra indireta ela têm comportamentos, vivências totalmente diferentes. Ao longo do tempo, como você tem vivido e sendo líder, né? Como você tem evoluído como líder com as diferentes gerações que têm aparecido? A gente tem esses... Não falo nenhum problema, a gente tem que adaptar, né, aos tipos diferentes de gerações e tal. Você tem sentido isso no seu dia a dia? A geração de hoje ela tem te exigido como líder habilidades diferentes do que você tinha antigamente? E como que você tem vivido isso? Me conta um pouco. Eu acho que mudou muito o mundo, né? De 10 anos para cá, mudou as pessoas e eu também mudei muito, evoluí muito. Então hoje eu procuro liderar pelo exemplo. Hoje não tem que ficar gritando, xingando, não precisa nada disso, né? Eu acho que uma boa conversa sempre resolve. É você mostrar, você está errado nisso, nisso e nisso. Você está certo mesmo, né? Nisso, nisso e nisso. Vamos junto. E se tiver problema, fala. Quanto mais rápido eu souber do problema, mais rápido eu vou resolver. Talvez o problema está no alojamento, está lá na pessoa que não está lavando o uniforme do cara. Por isso que ele chega sem uniforme, chega bravo na obra. Então, acho que são várias coisas numa obra que a gente tem que preocupar, né? Desde do café da pessoa, do alojamento, da lavação de roupa. Então, é tudo, é um processo, né? É um processo para a gente ter uma boa produção lá na frente. Se eu quero um bom resultado, eu tenho que pensar num todo e como um detalhe. E lidar com a pessoa da melhor forma possível, tratar todo mundo com igualdade, com respeito. Respeito mesmo, não pode ficar xingando. Não, gente, todo mundo é ser humano. Né? Todo mundo tem vaidade, tem ego, a gente tem que saber lidar. Talvez com você eu falo de uma forma, com o Pedro eu falo de outra. Saber adaptar, saber ouvir, saber entender. Me colocar no lugar do próximo. Gente, ele está me pedindo isso, mas por quê? Talvez ele tenha razão. Né? E sempre tem razão, sempre tem razão. Né? Escutar, a gente aprender a escutar mais as pessoas e resolver. Se não resolver ali naquele momento, você combinar com a pessoa, você resolve, você cumpre.
Ó, hoje eu não consigo resolver isso, mas daqui 10 dias eu consigo. E dá o retorno para aquela pessoa, ó, consegui resolver, tá bacana, vai funcionar. Entendeu? Então, assim, é a vida, é administrar pessoas. Eu acho que esse é o... Com humildade. Com humildade, com igualdade. É né? isso aí. Eu falo para todo mundo, gente, tá com problema? Vem cá, vamos resolver. Vamos resolver e procurar e resolver Vamos mesmo, junto, né? Não é enrolar, não é prometer, não é prometer nada para ninguém. Eu não prometo. Classificação, meu amigo, eu não prometo. Aí depende de você. Então, assim, eu não gosto de prometer nada para ninguém. O que eu puder fazer, eu faço, combino e cumpro. Então, não gosto de ficar prometendo. E saber lidar com as pessoas. Eu acho que eu tive a oportunidade nesses 12 anos aí de sempre lidar com pessoas diferentes, né? E como eu mudei muito, de muitas obras, eu conheci muita gente, muitos tipos de pessoas diferentes. Então, assim, é a vida, é a experiência, a gente vai aprendendo. Osmar, e aí pensando um pouco já no lado empreendedor, né, como aí dono do seu próprio negócio, com que momento que você pensou assim, agora eu vou buscar aqui um novo rumo, uma nova direção, um caminho, né? Que aí você hoje é gerente da Real e, né, tem a paixão aí pela Real, mas e ainda tem o seu negócio aí por fora. Como é que foi esse momento? Quando que te deu esse estalo? Como é que é aí esse dia a dia seu aí? Eu sempre fui empreendedor, né? Sempre gostei de fazer as coisas, de ganhar um dinheirinho a mais de forma honesta, de forma com trabalho. Então eu já tive lan house. Lá em Paraguai já tive lan house, já tive Serra de Pedra, foi muita coisa que eu já fiz, né? Aí depois eu comecei a mexer com fazenda, com gado. Fazenda, aí depois já fui sócio do Oswaldo da Forte Locações. Em 2013 de equipamentos, nós compramos um caminhão MUC e depois alugamos. Aí depois eu vendi minha parte para ele. Essa Forte hoje é do Saulo, é da Real, é tranquila também. E agora, 2020, né? Eu procurando outras alternativas de receita, né? Porque a gente tem que estar sempre fazer com que o dinheiro trabalhe para a gente também, né? Senão a gente só fica trabalhando. Aí eu fundei a Vilaça Locações, que é uma empresa de equipamentos, né? Caminhão MUC. Hoje nós estamos com 6 caminhões MUC trabalhando. Nós já compramos 7 também para ano que vem. Então hoje eu falo que essa empresa não é mais minha, né? É do Pedro Osmar, que é... Você já tem um novo sócio. Já tem um novo sócio. Inclusive, hoje eu trouxe um presente aqui pro Pedro, que você já ganhou aqui também. Já lembrancinha pra você, Pedro. Isso aí é pra acabar com a careca, né? Pra acabar com a careca, né? Tá vendo? Pra disfarçar a careca, tem coisa melhor não. Obrigado, Osmar. Valeu demais, irmão. Valeu. E é buscar opções, né, alternativas, né, de negócio, e que a gente puder indicar os outros, envolver as pessoas. A gente sempre está no meio de obra, de engenharia, né? Hoje nós temos grandes empresas boas de locação e é um negócio que eu pensei, gente, desde quando eu comecei até hoje, o que é que tem na obra? Caminhão MUC, ônibus, pessoas. Não pode faltar, né? Não pode faltar. Ainda mais hoje com as exigências que nós temos, né? Tem empresa aí que hoje nem montar mais com MUC pode, é só para transportar mesmo. E aí foi onde eu decidi e conversei com o Oswaldo, com a Real, tá tudo tranquilo, tudo certo, fazendo as coisas certas, né? Tem tudo aí para dar certo. Eu falo que a Real é minha vida, né? E a Vilaça é meu sonho, então vamos junto. Tá junto, a Vamos vida junto. e sonho. Osmar, aí pra gente já encerrando, né? O bate-papo tá bom demais, mas queria perguntar para você o seguinte, né? Um recado aí para você dar para as pessoas que estão escutando a gente aí, engenheiros, futuros engenheiros, gestores de todos os segmentos, que eu acho que isso foi muito legal, assim, não é só para obra. Para obra, aplica em tudo. E o PL Cubo Cash não é obra, é projeto de vida, é projeto dentro da engenharia, fora. O que você tem como recado aí para os futuros gestores ou para gestores hoje que estão querendo aprender, que seguem a gente, seguem as nossas redes, né? Pessoas que querem realmente, o que eles podem, que a gente pode contribuir para você, né? Que você tem de aprendizado aí na sua vida. Pedro, eu acho que são 3 coisas. É Deus, né? Você sempre ter Deus no coração, sempre fazer as coisas certas, seguir os mandamentos da lei de Deus, saber administrar pessoas e saber administrar dinheiro. Eu acho que você tem que saber administrar dinheiro, tem que saber administrar os resultados, tem que fazer com que dá resultado, né?
E para você ser um bom gestor, você tem que ser o exemplo. Tem que ter dedicação. Sem dúvida. Tem que trabalhar muito. Tem que dar algo a mais, né? Tem que dar algo a mais. Ter o sentimento de dono. Legal. A minha obra é minha. Eu sou responsável por ela. Ela que tem que dar resultado. Ela que tem que mandar o lucro para a sede. Então essa obra aqui é minha. Essa função aqui é minha. Esse motorista aqui é meu. Esse MUC é meu. Esse caminhão é meu. Esse resultado é meu. Esse ônibus é meu. Essa obra aqui tem que dar resultado. Entendeu? É vestir a camisa mesmo. É ter o prazer de acordar, de vir trabalhar, de levar seu sustento para casa e dar resultado. Acho que é isso. É o sentimento de dono. Faz muita diferença. É o que todo mundo tem que pensar. É muito legal você falar isso, porque assim, muita gente, Osmar, é muito mais fácil você culpar ou a empresa ou aquela situação pelo seu resultado. E quando você traz isso para você, que você controla as suas ações, você consegue mudar o resultado da sua obra, da sua vida, né? Então é muito, muito importante o que você está falando, porque às vezes muitas pessoas ficam refém, né, dessa vitimização, né? E quando coloca você a culpa no outro. Então o estoicismo fala muito, cara, traz para você é o responsável da sua vida e do seu sucesso. E Pedro, eu só gostaria de aproveitar a oportunidade também para agradecer muito aos meus pais. Que acho que o Osmar, hoje eu tenho 37 anos, quem me trouxe até aqui, né, foram os meus pais, o Cavu aí e a Cida. Foi eles que me criaram, né, que colocaram os valores em mim, que eu sou eternamente grato. E também a minha esposa, que depois que eu conheci a Gabriela, nós vamos fazer 6 anos de casado. Minha vida mudou completamente, vida pessoal, e é uma pessoa que eu amo muito, que eu prezo muito, que me aconselha muito, que me ajuda muito, é uma parceirona mesmo, que me ensina muito também. Ela é de obras, ela tem muita experiência, ela é engenheira de segurança do trabalho, convive com pessoas, me dá muito feedback também. Então, assim, acho que é isso que forma o Osmar, o ciclo, né, que forma o Osmar de novo. Então, obrigado aí aos meus pais, a Gabriela também, tá nos vendo aí. Então, assim, ela eu tiro o chapéu para ela, trabalhadora demais também, vive esse mundo de obra nossa, sabe como que as coisas funcionam e me ajudou muito, me auxiliou muito nessa caminhada aí, nessa virada de chave aí pro sucesso. Legal. Tamo demais, junto. Eu vejo assim, né, pra gente resumindo aí, né, todo esse podcast de hoje, você é um empreendedor, você é dono do seu projeto e é por isso que você tem sucesso como gestor. Porque quando a gente é gestor e a gente tem realmente esse sentimento, cara, é sucesso. Vai ter dificuldade em todo lugar, né? Em tudo. É na vida. Dificuldade, cara, todo mundo vai ter. Não tem jeito, senão a gente nem vai estar aqui. A gente não é para estar aqui nessa vida, não. Porque aqui é pra gente evoluir mesmo. Aqui a gente tem que buscar melhor, buscar coisa boa. Né? E aí você nos seus projetos. E aí acho que para mim, assim, o gestor ter o sentimento de dono, ser o dono do negócio, ele vai ter resultado com maior facilidade. Não vai ser fácil, mas vai ser mais fácil ali a caminhada dele, né? O que vocês acham? E fazer também com amor, que tudo que você faz com amor, gostar do que você faz. Quando você faz com amor, você faz com dedicação, flui, cara. Flui que é tranquilo. Então eu acordo 5 horas da manhã feliz, bicho. Eu vou trabalhar mais um dia. Agradeço a Deus, acho que a gratidão também. A gente tem que agradecer sempre a Deus por tudo. Importante. E vai ter problema pra gente resolver. Que bom que vai ter. Por isso nós estamos aí. É isso aí. Fosse tudo tranquilo, não precisava da gente, não. Osmar, bacana. Muito obrigado. Osmar. Né? Muito obrigado aí por esse episódio aí com a gente, né? Pelo convite, por receber esse convite e aceitar. É muito importante você trazer isso aqui, né, que você viveu. Isso aí para as pessoas é assim, um ensinamento enorme, porque tem pessoas lá que estão hoje começando e com a sua fala aqui, o seu exemplo vai realmente inspirar a pessoa. Inspira a gente, inspira quem está escutando, quem está ouvindo. E a ideia do PA ao Cubo Cast é justamente essa, a gente trazer gestores de sucesso como você, empreendedores de sucesso, pais, né? E aí a gente aqui, eu como pai, Pedro, né? Filho, família, pessoas que promovem isso, porque é isso que leva a gente para o alto, cara. Isso é Deus, é a gente acreditar que a gente tem que fazer o positivo, e é isso que o PA ao Cubo Cast tem trazido aí, né? E que a gente quer trazer realmente para o público. É mostrar o que a gente sabe que dá certo, vivido, né? O que a gente tem vivido, né? Com tranquilidade, com facilidade, que é o seu caso. Então, muito obrigado, né? Realmente, de coração aí, né? Foi
Foi muito legal esse podcast. Foi legal demais. Eu não conhecia essa história, fiquei realmente... Nossa, cara, não. Foi muito legal. Legal. Obrigado por estar aqui com a gente. Tá? Você mostra no dia a dia que a gente já teve essa oportunidade de conviver com você, tudo que você falou, os valores e, cara, é só sucesso. Parabéns, viu? E aí, obrigadão, Pedrão. Valeu demais, né? Pro pessoal aí que segue a gente, siga as nossas redes sociais aí, PA Cubo Cash, tá aqui, né? Aqui embaixo, aqui, ó, tá aparecendo aqui para vocês seguirem. Então, as nossas redes sociais, compartilhem, deem likes, porque a gente quer promover isso aqui que a gente trouxe, a gente quer realmente promover isso para o mercado, trazer uma gestão com performance para o mercado de projetos, de obras e para todos, para quem gostar aí desse segmento, é isso que a gente quer trazer, que a gente vai trazer aí cada dia mais para vocês. Obrigado, pessoal. Tamo junto. Valeu, Pedro. Valeu, Paloma, Sidney, todos aí, Matheus. Tamo junto, pessoal. Até a próxima. Valeu.